Quem gostaria de fazer a nossa prece? Márcio, você pode fazer a nossa prece? Abre o teu olho. Isso. Bom, vamos nos concentrar agora, pensando na figura do Mestre Maior, e agradecer por mais uma oportunidade de estarmos juntos, de podermos estudar, aprender um pouco mais sobre tudo que o Mestre nos deixou, aprimorar um pouco mais a nossa encarnação, na busca da nossa elevação espiritual, através da nossa condição moral. Agradecido pela oportunidade, damos por iniciado o estudo da noite de hoje. Obrigado, Márcio. Valdemir, eu vou pedir para que você fique com os comentários, porque a minha internet está congelando muito. Tá? Então, vai comentando aí. Se eu estiver online aqui, eu vou fazendo comentários se for necessário, tá bom? Quem vai fazer a nossa leitura de hoje? Eu leio. Pode ler então, Ronald, por favor. Boa noite a todos, mais uma vez. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 24. A desgraça real. Toda a gente fala da desgraça. Toda a gente já sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no credor que ameaça, desculpe, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, de cabeça descoberta e com coração despedaçado, na angústia da traição, da desnudação do orgulho, oculta a sua nudez sobre os andrajos da vaidade. A tudo isso, e a muitas coisas, mais se dá o nome de desgraça, na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente, a verdadeira desgraça. Tudo isso para nós parece uma grande desgraça. E a nossa irmã aqui, a Delfine de Gerardin, isso não é desgraça. Isso é uma consequência natural que vivemos todos nós, espíritos imperfeitos, espíritos com dificuldades. Então, vê quanto nós vamos ampliando o conhecimento, estava falando aqui da fala da Isabel, o quanto nós vamos ampliando o conhecimento e vamos percebendo novos ângulos que não percebíamos. Então, se há 30, 40 anos atrás, 40 anos, alguém me falasse que isso não é desgraça, eu ia brigar. Como assim? A morte, a fome, a miséria, isso não é infelicidade? Isso não é desgraça? Mas, ao longo do tempo, nós vamos estudando e vamos conhecendo, principalmente através da doutrina espírita,
conhecendo o que nós chamamos de lei de causa e efeito, conhecendo a justiça divina, a infinita bondade e a infinita justiça de Deus, então vamos entender que realmente isso aqui, ao invés de desgraça, pode ser um trampolim para superarmos dificuldades, para pagarmos as nossas dívidas, saldarmos nossos compromissos. Então, nós vamos ver, ou estamos vendo, a partir da doutrina espírita, com novos olhos, com novas perspectivas, porque deixamos de nos ver como corpos. Porque quem vê, como ele diz aqui, quem só vê a vida presente e não amplia esse horizonte, isso é uma grande desgraça. Isso é um grande sofrimento. É uma grande infelicidade. Mas quem se reconhece, quem tem certeza de que é um espírito que está vivendo uma experiência na matéria, pode entender que tudo isso aqui é apenas um saldar das dívidas. Me lembra aqui os mais antigos aí, só os mais antigos, tá? Só os cabeça branca vão se lembrar, quando a gente comprava imóvel por um banco chamado BNH. E a gente passava 25 anos, 30 anos pagando aquilo. E era um grande sacrifício para a gente, né? Era um grande sofrimento. E quando a gente pagava, a gente respirava fundo ali, agora sim eu estou feliz porque eu tenho uma casa. Aí morria no dia seguinte. Onde está, ou onde estava, onde estaria, onde esteve a felicidade de ter uma casa? Quando, durante todos esses 30 anos que nós pagamos a prestação do BNH, esquecemos da verdadeira vida. Esquecemos das prestações do hotel para onde a gente precisa ir, né? Prestações lá do nosso lar, sei lá, outra colônia qualquer. A gente está falando do nosso lar por causa do Rio, né? Mas outras cidades, outras colônias. Então, e a gente esquece disso. Então, são perspectivas diferentes para a gente entender que, como disse a passagem aí, a gente vai repetindo, mas vão ampliando conhecimentos. Então, à medida que eu vou conhecendo, eu vou ampliando conhecimento e vou reavaliando o que é desgraça, o que é felicidade, o que é infelicidade. Então, acho que cada um de nós, se perguntarmos aqui o que é felicidade, cada um de nós tem um conceito diferente de felicidade. Tudo bem, até que nós somos espíritos aqui, temos uma crença comum, alguma coisa em comum vamos ter. Mas felicidade também é relativa, assim como a desgraça é relativa. Então, o que a Delfine está nos chamando aqui a atenção é o que você chama de desgraça não é absolutamente desgraça. Eu vou explicar para vocês, aí dando spoiler, tá, Isabel? Eu vou explicar para vocês o que é a verdadeira desgraça. A partir dos próximos parágrafos, ela vai explicar para a gente o que é a desgraça de verdade. Fala, Flávia. Quando eu comecei a ficar assim, criança, né? Quando eu devia ter uns 9, 10 anos, assim, que a gente começa a ajudar no serviço doméstico, né? Eu lembro direitinho, um dia eu reclamando que eu tinha que arrumar a cozinha, a minha mãe parou assim perto da pia e falou assim comigo: minha filha, você lava essa louça aí, feliz e contente, porque tem gente que não tem nem o que sujar nas panelas e nos pratos. Você olha para trás, que tem gente que está na rua agora orando por um pedaço de pão. Gente, isso nunca mais saiu da minha cabeça. Então, eu trago isso muito para a minha vida, até hoje, sabe? Assim, não em coisas materiais, não. Coisa material, a gente vai ficar tudo aqui mesmo. Eu não tenho, assim, realmente inveja de coisa material de ninguém, graças a Deus. Mas eu fico pensando assim, a gente às vezes reclama, mas a gente tem que olhar para trás, né? A gente às vezes reclama de cada besteira, de cada bobeira, e tem gente vivendo, assim, encarnações muito piores. A gente sabe, né, que não existe injustiça e tudo, mas como a gente ainda está aqui avaliando esse sofrimento,
Eu acho que, assim, a gente tem que ter esse olhar, porque senão você fica se matando, se crucificando por coisas assim realmente tão besta. E a gente tem que olhar para isso. Pessoas que também têm atitudes, tirando as coisas materiais também. Pessoas que ainda têm atitudes muito ruins. Não que a gente tenha que ficar olhando para ele, que eu tenho que olhar para quem está melhor, mais evoluído que eu e tentar e andar para frente. Mas a gente vê muita gente reclamando desnecessariamente de qualquer coisinha que acontece, material ou não, emocional ou não, se descabelando por pouca coisa. Então, isso aqui, gente, assim, realmente o parágrafo assim, que a gente tem que imprimir e até assim, pôr nas paredes da casa, entregar para alguém de vez em quando, porque eu vejo muito isso, as pessoas assim reclamando de qualquer coisa, e sem pensar nisso, sabe? Que a gente está aqui para evoluir, e que isso aqui está acontecendo tem um motivo, e as pessoas, assim, tem gente que tem o hábito de reclamar. Eu era muito reclamona, assim, mas já melhorei muito, de tanto lembrar disso que a minha mãe falava, no geral da minha vida, assim. E aí, Flávia, depois passo para o Mauro, você, como criança, 9 anos, tinha uma percepção de que lavar louça era uma desgraça. Quando tua mãe, com um pouco mais de maturidade, te mostra que não, que tinha muita gente querendo uma louça para sujar e não tinha nem louça para sujar. Nós, guardadas as devidas proporções, continuamos crianças em termos espirituais. Então, a nossa percepção ainda é muito terra a terra, ainda é muito do dia a dia. Que, claro, quando eu chego perto, falando aqui do Chico Xavier, né? Quando eu chego perto do Chico, eu vejo que ele está anos-luz na minha frente. Aí, quando o Chico chega perto do Emmanuel, ele está anos-luz na frente do Emmanuel. E o outro está mais à frente, mais à frente. Então, isso é uma corrente infinita. Então, quanto mais nós vamos crescendo, mais nós vamos percebendo, por ângulos diferentes, o que nós chamaríamos de infelicidade ou de desgraça. Diga aí, Mauro. Enquanto os irmãos estavam falando aqui, eu me lembrava de duas situações, contextos que normalmente a gente comenta, né? Que é aquela história daquela paródia da dor de dente, né? Cada um tem a sua dor de dente e a dor de dente que dói é aquela que você sente. Então, a gente não tem como a gente medir no outro, né, o tamanho daquela necessidade ou o impacto daquela problemática que ele está vivendo, né, quanto que aquilo está, de fato, trazendo uma gravidade para a sua vida naquele momento. Mas o que eu queria fazer esse gancho, né, em relação a essa reflexão, do que termina, a frase que termina esse parágrafo, né, que quando ele fala aqui, né, dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Porque muitas das vezes a gente se prende ao episódio, né? Aquilo que está nos trazendo o transtorno, mas esquece de olhar adiante. A gente costuma dizer também na nossa casa o seguinte, que toda problemática que nós estamos vivendo faz parte do nosso processo de reeducação. Então, se nós olharmos o que aquele episódio pode me trazer como elemento para que eu seja uma pessoa melhor, nós não vamos olhar aquilo como uma desgraça, vamos olhar assim como uma oportunidade. Né? Olha aí os grandes Paulo, o próprio Emmanuel lá, como Públio Lentulus, né? Aquelas situações todas que naquele momento se descrevia como uma grande desgraça, um grande infortúnio acontecendo em suas vidas, na verdade se transformou na oportunidade de transformação. Então, nós temos que dar, sim, essa oportunidade de enxergarmos o quanto de benefício aquela experiência que, no momento, pode se transparecer dolorosa, aflitiva, né? Mas que nos trará os recursos que precisamos para não só vencermos aquele momento difícil,
mas também nos tornarmos mais resistentes e equilibrados para os episódios futuros. Então, era esse adendo que eu queria trazer para o grupo pensar. Perfeito. Alguém mais? Então, vamos lá, Ronald. O Mauro já até antecipou um pouquinho aí o parágrafo. Pois é. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro, que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo o bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Pois é o que o Mauro comentou aí já, né? Isso, em princípio, é uma desgraça. E aí, Flávia, Flávia trouxe um exemplo aí de criança, dela eu vou trazer um meu. Quando eu era muito pequeno, sei lá, 5 anos, por aí, a minha mãe tinha um medo terrível de tempestade. E ameaçava a tempestade, ela juntava os filhos todos, trancava no quarto, fechava tudo, colocava um pano em cima do espelho, porque não podia ter espelho, porque atraía raio, e a gente ficava ali morrendo de medo. Então, aquilo para a gente, naquele momento, era uma grande desgraça. Está todo mundo tremendo de medo, porque a minha própria mãe, ainda ignorante, coitada, da situação, de saber o que era uma tempestade, e transmitia para a gente todo esse medo, todo esse pavor. Mas não era medo, era pavor. A gente entrar debaixo da cama, na ideia de ser protegido ali de um raio, de qualquer coisa que iria cair na nossa cabeça. E hoje, né, a gente vê aqui, né, a tempestade, os raios, né, limpam a atmosfera. Os raios facilitam a nossa capacidade de respiração. Então, o que era uma desgraça, que era uma infelicidade, a princípio, torna-se um bem. As consequências de um ato são mais saudáveis ou não saudáveis do que o próprio ato, dependendo das consequências que ele traga, boas ou más. Diga, Ronald. Rodrigo, você me fez fazer até uma regressão agora no tempo, rapidamente. Porque eu passava essa mesma situação quando criança, que na época que nós pequenos aqui na ilha tinham poucas casas. Além das tempestades dos raios, tinha ainda a falta de energia. E nós tínhamos uma vizinha na mesma rua, a casa mais à ponta, só tinha as 2 ou 3 casas na nossa rua, ela fazia isso, vinha com toda a família para dentro da nossa casa. E nós éramos os protetores daquela família. E nós ficávamos todos também no quarto, com escuro, mas a minha mãe, eu lembro que a minha mãe falava, se vocês sabem rezar, é agora. Vamos rezar para essa tempestade passar. E ensinava a gente a rezar. E, por incrível que pareça, isso passava confiança para essa vizinha. Até que um dia meu pai disse, olha, a senhora tem que aprender a rezar na sua casa, agora você já sabe. Então, não precisa vir para a nossa. Imagina, na nossa casa nós tínhamos, minha mãe, acho que na época já tinha 4 ou 5 filhos, não lembro. E mais os 4 da vizinha, realmente era um terror, era um pânico. Era uma verdadeira desgraça, como você falou. Alguém quer fazer algum comentário aí? Em cima dessa ideia, dessa fala? Eu só queria me desculpar aqui que eu adiantei a leitura, porque quando eu voltei no meu congelamento, vocês já estavam comentando, eu achei que já tinham lido tudo. Desculpa aí. Não, tudo bem, tranquilo. De qualquer maneira, adiantou o que a gente estava falando. Mas os exemplos aqui da Flávia, acho que do meu, do Ronald, a gente vai trazendo os exemplos aqui, que a gente vai percebendo o quanto nós vamos amadurecendo, né? No meu caso, né? Já não sou mais aquela criança de 5 anos, mas, como eu disse anteriormente, diante de um espírito superior, em termos espirituais, eu ainda sou uma criança.
que entendo muito pouco, conheço muito pouco. Ainda agora estava num grupo de estudo, a gente estava estudando o livro dos médios, lá do método, que Kardec fala lá, e o Lamennais dando umas instruções lá para o Kardec, dizendo, cara, se preocupa com o aspecto moral, porque esse lado do espiritual, lado científico, que ainda não está no seu alcance, não. Ainda não temos condições de entender isso. Então, isso é Lamennais. Então, imagine eu, né, o quanto a gente vai se tornando pequeno diante dos grandes espíritos. E, claro, que quanto menor, mais desgraça eu vou ver onde, efetivamente, não tinha desgraça. Me lembro aqui uma narração feita pelo Haroldo Dutra, de que quando o Emmanuel começou escrevendo esses textos, analisando o Evangelho, os tijolinhos dele aí, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, ele fez um curso de Evangelho na Pátria Espiritual. E ele, o Emmanuel, narrou para o Chico que lá nesse curso ele se sentia um crocodilo. Então, né, tal o nível de pouca evolução dele em relação aos instrutores que estavam dando aula para ele de Evangelho. Então, a gente vai vendo as nossas diferenças. Como eu disse, quanto mais eu sei, mais eu vou sabendo que preciso saber, mais eu vou sabendo que preciso estudar mais, que menos sei. E aí, quanto mais eu sei, mais eu vou ampliando esse leque e entendendo o que eu estava pensando que era desgraça, era só uma limpeza do ar. O que eu estava pensando que era desgraça, era só uma ajuda. Então, é por aí que eu percebi também esse parágrafo. Mais alguém? Então vamos lá, Ronald, o outro parágrafo. Para julgarmos de qualquer coisa, nós precisamos ver-lhes as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que, em realidade, é ditoso ou inditoso para o homem, nós precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. Me lembrei aqui, vou dar mais um spoiler de livro aqui, né, dos 50 anos depois. Quem leu, né, vê quanta desgraça aconteceu com a Célia. Aquele personagem, né, do livro 50 anos depois. Era uma desgraça atrás da outra. Era um sofrimento, era dor, era tudo de ruim que a gente, né, pode imaginar hoje com o nosso nível, com o meu nível de conhecimento de evolução. E quando ela desencarna, o que acontece com ela? Então, tudo aquilo que nós achávamos que era desgraça virou um trampolim para ela de um estágio muito superior a todo o seu entorno. Todas as pessoas que giravam em torno dela ficaram e ela foi para um nível de evolução espiritual, de elevação espiritual muito acima, porque passou pelas tais desgraças, as consequências das tais desgraças, que ela viveu com equilíbrio, com harmonia, com resignação, serviram para que pavimentasse a sua estrada no sentido de caminhar com Jesus, caminhar na direção do Cristo. Até que o próprio Cristo vem recebê-lo, né? E recebeu o grupo, mas o próprio Cristo a recebe em função do seu grande trabalho que ela passou naquela vida. E quando eu leio aquilo, né, ainda hoje, mesmo sabendo, eu ainda fico com pena dela. Meu Deus do céu, né? Como é que uma mulher sofre tanto? Por que uma pessoa sofre tanto? Ainda fica torcendo para ela não sofrer tanto. Né? Pô, esse
Essa mulher aqui que enganou ela tinha que morrer. A gente começa torcendo. E torcendo Porque contra a pessoa. ela sofre daquele mosteiro, Nossa Senhora. Pois é. Naquele mosteiro, né? E mais a vida inteira, né? É um sofrimento só, um sofrimento atroz. E aquilo tudo foi motivo para elevação, para caminhada dela muito acima do que a gente possa imaginar. Mais alguém? Vamos lá, Ronald. Mauro, Valdenir? Sim. Oi. Fala aí, Emerson. Sempre quando eu faço a leitura dessa parte do Evangelho, no meu Evangelho no lar em casa, o que me chama a atenção muito é numa parte que já foi passada e eu não me lembrava se vinha chamava atenção, onde ele fala assim: a verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato. E isso me chamou muita atenção, porque o nome do texto começa: a desgraça real. E me faz pensar assim, porque muitas vezes as pessoas fazem as coisas e não medem as consequências dos seus atos. E eu acho que a falta de tato para pensar no próximo e ver o que a nossa atitude vai causar de consequência, positiva ou negativa. Se for negativa, aí vai ser uma desgraça. E eu sempre me chamava atenção nisso. O que eu faço está sendo bom? Realmente eu vou medir essa consequência? Ou simplesmente eu faço porque eu quero? Eu não vejo o próximo. Então, isso me chama muita atenção nesse texto. Essa minha linha de pensamento, não sei se eu estou errado, porque eu vejo que quando a gente não mede uma consequência de uma atitude, eu vou ser bom para o outro, vou ser bom para aquele irmão que tá com dificuldade, e depois ele vai se tornar um dependente daquela tua ajuda. Então, a consequência da minha atitude não vai ser uma coisa boa, vai trazer uma dependência, enquanto que eu fazendo outra atitude, sendo duro, eu não vou te dar isso daí. Toma isso daqui e vai pregar para a parede. Ele é mau. Não, mas a consequência vai ser realmente evolutiva para aquela pessoa, em vez de ser depreciativa enquanto fazendo. Então, eu enxergo nesse texto essa principal questão, a consequência do que a gente faz, de bom ou de ruim. Eu não sei se eu estou no caminho certo. A sua questão, Emerson, vai ser respondida no item 26. Vale a pena depois você dar uma lida lá no item 26. Nós estamos no 24, então hoje não vamos fazer isso, mas dá uma estudada depois no 26, porque ele vai responder essa questão. O que nós estamos aqui para fazer é para ajudar, independente de pensar em qualquer consequência. E nós não podemos, com a ideia de fazer uma pessoa se elevar, agravar a dor dela, ou deixar que a dor se cumpra. O nosso papel é aliviar a dor. E lá nesse texto, o Espírito nos diz lá, será que não está na sua missão diminuir a dor do irmão? Será que a dor dele não tem que acabar agora e você é um instrumento para acabar essa dor? E quando eu não trabalho para aliviar a dor, eu estou gerando consequências ruins, se não para o outro, para mim mesmo, principalmente. Então, depois, com calma, você dá uma estudada lá no item 26, que eu acho que ele responde boas das suas questões aí. Tá bom? Silvânia. Não, Mauro, só completando o que o Emerson falou, eu também coloquei aqui no título, A Desgraça Real, eu coloquei igual a prazeres inconsequentes, atos inconsequentes. Eu também coloquei isso.
e quando ele falou, me identificou também, porque me identifiquei. Porque, na realidade, nossas ações inconsequentes aqui vão quando chegarmos ao plano espiritual, isso nos será cobrado. Então, a desgraça real aqui, no meu entender, o que eu estou lendo, que a gente está lendo aqui, na realidade, o que fazemos de inconsequentes mesmo, nossas ações inconsequentes. A gente diz assim, hoje estou muito feliz, mas essa felicidade, ela está sendo inconsequente, no sentido assim, estou fazendo coisas muito erradas que hoje são prazerosas, mas momentaneamente, porque espiritualmente isso não está me ajudando, não é? Então, eu também entendi assim, como ações inconsequentes, a desgraça real. Se tudo que você faz e que gera consequência ruim para alguém ou para você, é ruim. O que chama a atenção lá no item 26 é: será que eu devo aliviar a dor do outro ou devo deixar a dor seguir para que ele salde as suas dívidas, para que ele ressarça as suas dívidas? Essa é a questão. Mas, claro que qualquer ação que fizermos que gere uma consequência ruim, é ruim, principalmente para nós. Para o outro pode ser bom. Se o outro aceitou aquilo, estudou aquilo, resignadamente, e como fez lá a Célia, no livro que estamos mencionando aqui. Ela foi traída, ela foi, né, diversas maneiras. Ela se colocou em risco para salvar a vida dos outros. Então, mas para ela, em princípio, parecia ruim. Mas para as pessoas que praticaram aquilo, não estão isentas da responsabilidade do ato, né? Da traição que ela sofreu lá no convento, dela ter que assumir lá o filho que não era dela. Então, para ela, isso foi trampolim. Mas para quem causou a trama, vai ter que responder, como disse Jesus, até o último ceitil da sua dívida. Alguém mais levantou a mão aí, que eu não sei quem. Quem foi? Foi Isabel. Tinha sido eu, mas... Você. Abel. Então fale, Bel. Não tem problema, não. Sem problemas? Sem problemas. Então podemos continuar? Podemos? Vamos lá, Ronald. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoa o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. É isso que eu antecipei aquela hora aí, que eu falei, vou antecipar um pouco o texto. Então, o que a gente está doido para buscar é o que ela chama de felicidade, ou infelicidade. Minha tradução aqui é desgraça. A desgraça é a alegria, o prazer, a fama, a fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade. Tudo isso é desgraça dentro de uma perspectiva espiritual. E que nós, de uma maneira geral, obviamente, que há muitas pessoas que não, mas, de uma maneira geral, estamos buscando essas coisas porque achamos que isso é felicidade. Então, a alegria, a festa, a bebida, o sexo e outras coisas mais, isso nos traz um prazer momentâneo que para nós é felicidade. E o Emmanuel nos diz que quando nós estamos caindo, nós sempre estamos sorrindo, porque estamos felizes, estamos alegres, esfuziantes, e quando em realidade estamos ladeira abaixo.
e depois a subida é árdua, a subida é bem mais difícil. Então, essa é a percepção das Delphine de Girardin sobre o que é a verdadeira desgraça. Podemos? Esperai, vós que chorais, tremeis, vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino e às provações credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia. Vos espreitam um repouso ilusório para vos emergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Continua? Pode continuar, que é o último parágrafo. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Agireis, então, como bravos soldados, que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz que lhes não pode dar glória e nem promoção. O que importa o soldado perder na refrega armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e com glória? O que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contanto que a sua alma entre gloriosa no reino celeste? Quem assina, Delfina de Girardin, Paris, 1861. Quer comentar essa aí, Mauro? Ela faz um resumo daquilo que nós comentamos aí ao longo dos parágrafos, né? Muitas vezes a gente se ilude com determinadas felicidades, né? Determinadas alegrias que o prazer ou que um determinado objetivo de aquisição material chega a bom termo, e a gente acha que aquilo ali é o top da nossa felicidade. Quando aí, de novo, né, pegando lá o primeiro parágrafo que nós tínhamos combinado, qual a consequência que aquilo nos trará? Muitas vezes a gente conquista, por exemplo, lá, como aconteceu agora essa semana, de um jovem, 20 e poucos anos, veio a desencarnar num acidente de moto. Todos tinham dito, não, fica aí, não vai, não sei o quê, o tempo está assim, está assado. Não, que vou, foi e não voltou, né? Então, às vezes, a gente briga muito por uma aquisição em que a gente acha que estamos depositando ali a nossa felicidade, né? Quando as suas consequências, as consequências de termos alcançado aquilo, muitas das vezes não será tão afortunada assim. Então, pegando aquele exemplo, né, que nós lemos lá na última frase do parágrafo, falando da tempestade, né, que, na verdade, ela momentaneamente, naquele instante, pode ser algo extremamente ruim, mas as consequências são favoráveis, né, no futuro. Então, nós precisamos dimensionar isso. Será que nós estamos empreendendo esforços para que as consequências daquilo, quando alcançarmos, será benéfico a nós, né? Aquilo, eu lembro também dessa figura, né? O que eu quero alcançar, eu consigo botar na minha bagagem espiritual? Eu consigo botar lá? Se eu consigo botar lá, beleza, né? Tá ótimo. Mas se eu não consigo colocar, vamos avaliar bem se nós não estamos gastando energia demais em algo que é passageiro, que ficará, que não nos acarretará bons resultados. Então, essa foi a reflexão que eu fiz aí nesses últimos parágrafos, né, da mensagem da nossa irmã, bastante oportuna e esclarecedora para todos nós.
E lembrar que, de uma maneira geral, e por favor, de novo, tá? De uma maneira geral. Por isso que eu uso, às vezes, primeira pessoa para não botar ninguém no time. Mas, de uma maneira geral, nós gastamos, sim, muita energia com coisas que não vamos colocar na nossa bagagem espiritual. Porque a gente quer... E não estamos aqui fazendo apologia à miséria, à pobreza. Não. Nós ainda estamos num mundo material e precisamos da matéria. Nós precisamos do carro, precisamos do dinheiro, precisamos de comida, de roupa. Nós precisamos de tudo isso. Mas o que a gente precisa ter cuidado é não colocar isso como sendo a nossa prioridade. Porque aí nós damos prioridade ao corpo em detrimento, às coisas do corpo, em detrimento às coisas do espírito. Porque não vamos levar nada quando deixarmos o nosso corpo físico aqui. Não vamos levar nada dessas aquisições materiais. Como diz lá minha mãe, caixão não tem gaveta, então não adianta você juntar dinheiro que você não vai botar lá na gaveta do caixão. E se botar, o rapaz lá do cemitério vai lá e, muito judicialmente, vai lá e retira, porque aquele dinheiro vai estragar. Então, nós precisamos ter essa consciência. E aí, gente, eu falo muito isso em consultório às vezes, eu preciso ter essa consciência de mim mesmo. É cada um de nós olhar para nós. Não adianta eu olhar para o Mauro, não, o Mauro está pisando na bola, o Mauro não está fazendo a coisa certa, está gerando consequência ruim. Isso quem tem que fazer essa avaliação é ele. Nós precisamos olhar para nós, para avaliar os nossos atos, o que eu estou gerando para mim em termos de consequências, boas ou más, das minhas ações. Aí sim, eu vou estar atendendo essa recomendação da nossa irmã quando fala aí da verdadeira desgraça. Porque nós, de uma maneira geral, de novo, buscamos a desgraça, achando que estamos buscando a felicidade. Nós nos embebedamos como um licor que vai nos fazer muito mal, mas é doce. Tem um sabor agradável. Só que as consequências normalmente podem ser desastrosas. Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter para não criar consequências funestas para cada um de nós. Ok? Faltam 5 minutos para acabar, Mauro. Começa outro item ou deixa para a semana que vem? Mauro, você está sem microfone. Obrigado, gente. Eu acho melhor a gente parar aqui, porque a gente começa no início. Né? Sim, também acho. Então, eu vou falar o que eu ia falar. Fala, Bel. Isso. Quando eles falaram da consequência, né, o Emerson e acho que também, sei lá, Silvânia. E aí eu fico pensando, por exemplo, a gente, que nem o Valdeni, como sempre, Pedro, deu os spoilers, né, dos próximos capítulos, de que, claro, a gente não vai deixar as pessoas sofrerem, mas a gente fica vendo o efeito borboleta daquele filme, a gente lembra do filme, não lembra do livro. O efeito borboleta, que você quer mudar um negócio para ajudar e só vai fazendo ficar ruim. É a mesma coisa o Valdeni falando, só se eu ficasse naquela época, eu matava a mulher que ajudou a Célia, que perseguiu a Célia. Aí eu ia ficar, não, Célia é uma menina boa, menina bacana, aí ela ia ficar vaidosa e tudo ia por água abaixo. Então, quer dizer, às vezes eu fico pensando, é por isso que ele falou aqui, cuidado, antes de fazer qualquer coisa, olha as consequências. Eu lembrei de um artigo, que eu não tenho a memória de vocês, então não lembro que bicho, não lembro o que foi. Eu sei que as galera, vamos salvar o bichinho, porque o bichinho, proteção do bichinho, foram lá salvar o bichinho. E esse bicho se reproduziu de uma maneira assustadora e fez um tremendo desequilíbrio ecológico, entendeu? Que você não possa imaginar. Então, tipo assim, a gente tem que realmente tomar bastante cuidado com consequência. A gente vai deixar de ajudar alguém que está sofrendo? Claro que não. Mas cuidado, porque eu estava ali, ó, na minha desgraça, que não é desgraça, estou no meu caminho.
e você vem e me ajuda? Agora, meu filho, agora, entendeu? Me dá casinha, cobertor, aí ferrou. Já não tô. Agora, é claro, a gente não vai deixar a pessoa sofrer, mas a gente tem que saber como ajudar, sem tirar a pessoa do caminho do bom que ela já está indo. Então, é uma coisinha. Eu fico vendo, é difícil, não é não? É difícil, porque é o que ele está falando. A felicidade não é daqui, então cuidado no que você acha que é desgraça. Olha a Célia. Célia estava super bem, gente. A gente achando o pobre da Célia. A Célia estava super bem. Por quê? Porque ela levou com resignação. Eu fico vendo, gente, tem gente na rua. Se você parar, tem mendigos aqui que eu vejo, eles são super felizes, gente. Super felizes. Tem 3 cachorros. Os cachorros tudo bem, entendeu? Alimentado. Então, tipo assim, a gente tem que tomar bastante cuidado, né, não? Agora, falando uma coisa aqui que eu fiquei seriamente preocupada, e eu quero, por favor, usar o cérebro de vocês. Eu, por morar aqui, quando eu morrer, eu não vou para o nosso lar. Isso agora me preocupou seriamente. Eu ia perguntar isso. Me preocupou seriamente isso, Valdeni. Você falou porque a gente está aqui no Rio, então agora eu quero isso esclarecido. Eu ia perguntar isso, Bel. Quando não. A gente desencarna, em que colônia, na colônia que a gente foi criado? Eu morei a vida inteira no Rio, agora eu vou parar na colônia aqui nas Américas? Não. Mas tem uma colônia brasileira em Miami, em Orlando. Explica aí, Valdeni. Tem uma colônia lá. Eu também quero saber Quero saber qual que é de Minas. Essa restrição geográfica não existe, não, gente. Graças a Deus, porque sinceridade, se eu acordar em outra colônia, vai ser um problema. Mas existem muitas, tá? Existem muitas. A gente vai para a colônia que tem afinidade. Olha aí o Valdeni, querendo me derrubar. Não, existem muitas colônias. Então, em Sacramento, tem uma colônia, tem um hospital psiquiátrico em cima de Sacramento. Né? Olha o Valdeni querendo falar aí. Em cima de cada cidade, né, tem uma colônia. Então, aí na Califórnia, tem uma colônia espiritual. Sim. Eu não sei como é que está a sua afinidade com a Califórnia ou com o Brasil. Depende da sua afinidade. Aonde você se afinizar... Eu nem diria com a Califórnia e o Brasil, mas com a colônia a qual você vai ser direcionado, né? Sim. Essa é a afinidade. Olha, sinceridade, que até nas alas umbralinas, lá que eu tenho que achar um amiguinho, que sozinho eu não sou corajosa, você entendendo, gente? Se eu tiver mais uma pessoa, eu sou super corajosa, mas sozinha, não. Ô, Bel, fica calma, já tem um hospital, acho que foi o Eurípides Barçanufo que abriu, né? Que pediu para abrir, que é para os espíritas que chegam lá desesperados. A gente tem grande chance. Estou bem preocupada. Você é da área de saúde, Cris. O que não vai faltar é um hospital espiritual para te acolher. Diga, Cris. Não, eu estava aqui lembrando, quando a Isabel falou das pessoas que estão nas ruas, eles estão felizes. Eu não sei se foi aqui ou se foi na rádio que eu escutei, de uma senhora, se não me engano, em São Paulo, que ela está em situação de rua, e ela recolhe lá os legumes e faz uma sopa para os amigos, né, que moram na rua com ela. E assim, né, transformou o que seria uma desgraça, né? Aproveitou para fazer caridade, mesmo na situação em que ela está se encontrando, né? Eu achei esse exemplo, assim, que não esqueci mais, né? Eu achei esse exemplo maravilhoso. Só queria comentar isso mesmo. É verdade. Tudo depende de como nós vamos encarar as situações, né? Nós podemos, aquele velho ditado, a gente pode transformar um limão numa limonada, né? Então, depende muito do nosso empenho, da nossa vontade, do nosso querer, que as coisas vão acontecendo. Eu conto muito lá na rádio, né? Sempre que dá a chance, e lá na nossa casa também, a história da nossa irmã Aparecida, né? Lá de Araxá, do Hospital do Fogo. Eu acabei de ler hoje no livro do Chico Xavier, do Marcel. Marcel conta a história dela. Então, exatamente. Então, ela teve várias encarnações com todos os meios para fazer a coisa as felicidades, né? As felicidades. As felicidades, na verdade, é que atrapalharam ela, né?
Então, ela tinha muito dinheiro, tinha posição social, mas isso atrapalhava ela, né? Porque o meio onde ela vivia, quando ela falava em fazer alguma coisa nesse sentido, eu pensava, não, mas espera aí, não, isso não, para se preocupar com isso não, mas tem coisa mais importante, né? E aí ela ia deixando passar e foi perdendo a chance. Quando, então, nessa encarnação atual, né, ela veio, então, pobre, de Mahedesi, conseguiu fazer um curso de auxiliar de enfermagem. Olha aí, a Bel, né, Bel? Por que você escolheu enfermagem, Isabel? E aí ela foi, né, trabalhar na clínica do fogo selvagem. E aí se apegou aos seus pacientes, depois vem a aprovação, né? Aí vem a desgraça. Olha aí, ó. Aí veio a desgraça. Qual foi a desgraça? O hospital ia fechar algumas clínicas, e uma delas foi a do fogo selvagem. E o que ia fazer com os doentes? Quem tinha família ia levar, se a família quisesse. Senão, ia ficar na rua, porque o hospital não ia acolher mais. E aí, o que ela fez? Levou todos os seus doentes para a casa dela. Vocês acham que uma auxiliar de enfermagem, né, pobrezinha, tadinha, que já era, tinha condição de abrigar esse pessoal em casa? Não. Vocês acham que os familiares aceitaram de braços abertos? Não. E aí os familiares, deram linha na pipa. E ela ficou com os doentinhos lá. Isso seria desgraça, né? Se nós estivéssemos olhando de fora, desgraça total. E ela, então, saía, depois do dia de trabalho, ela saía nas ruas para pedir, né? Foi presa como falsa mendiga, porque ela trabalhava, como é que saia na rua pedindo? As pessoas diziam, não, ela não precisa não, porque ela trabalha. Foi presa por causa disso. Foi solta, né? E nunca desistiu, sempre ali cuidando dos doentinhos dela. Mas a gente sabe que o esforço é premiado, né? Então, a misericórdia divina colocou, né, pessoas na vida dela, no caminho, né, para ajudá-la. E os familiares voltaram, e ela hoje conseguiu erguer o Hospital do Fogo Selvagem, vinculá-lo ao Sistema Único de Saúde, e essas pessoas, então, têm agora um atendimento, né, com dignidade. E isso não foi um benefício? Isso não foi a missão dela cumprida, mas passou por situações anteriores que, aos olhos de todos, foi só desgraça. Mas olha o que a verdadeira desgraça, como diz o Evangelho, nos ensinando, né? Então, eu achei assim, muito oportuno. A história dela se encaixa em muitos exemplos do Evangelho. E esse é mais um dos exemplos que ela nos deixa. Bom, vamos Mauro, então... Oi. Mauro, só retificando, não é Araxá, é Uberaba, viu? Uberaba, obrigado. Eu morava em Uberaba. Obrigado. Eu estive lá muitas vezes. Eu fui lá também, nós fizemos uma caravana lá uma vez. Obrigado, Angélica, isso mesmo, é Uberaba. Vamos então fazer a nossa prece, vamos agradecer o dia de hoje. Vamos pedir a Isabel para fazer a nossa prece, porque ela está, né, juntando fichinhas para ir para o nosso lar. Então, a prece é mais ela quer ir para o nosso lar de qualquer maneira, então tem que trabalhar. Tem que trabalhar, isso aí. Bel, faz a nossa prece, por favor. Ai, Mestre amado Jesus, amigos que aqui se encontram, amigos encarnados e desencarnados, mais uma noite de aprendizado, mais uma noite de troca de ideias com amigos queridos. Estamos todos nós aqui, cada um elevando o próximo, ajudando na nossa elevação e na elevação dos nossos amigos. E, com tudo isso, a gente eleva o nosso planeta. Então, com essa atitude, com a atitude de imaginar que a gente não deve ficar pensando em desgraças, e sim em fazer o melhor que possamos em cada oportunidade que nos apresenta. E isso com ânimo, com perseverança e com fé de que é aquilo que a gente precisa para aquele momento. Então, agradecidos pela oportunidade de estudo e por qualquer oportunidade que apresentastes para a gente na nossa vida, aqui nessa terra, no momento, damos por encerrado o estudo do Evangelho na noite de hoje. Assim seja, graças a Deus.
Obrigado, gente. Amanhã tem rádio, hein? Amanhã estaremos na rádio. Uma boa semana para todos, tá bom? Foto! Com Deus. A foto. Boa Peraí. semana. Vou tirar a foto. Até amanhã, então, pessoal. Bom descanso. Obrigada, boa noite a todos. Olha, eu vou logo falando, hein? Se eu não acordar do nosso lado. Ô, Bel, onde estiver seu tesouro, lá vai estar seu coração. Nem vem com esse papo. Olha só, nem vem com esse papo furado, porque eu sei muito bem que eu não